Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. O sol já está brilhando. Fico tão feliz com a aula de matemática. Vamos lá? Livro, módulo 3, página 132. Na aula passada nós concluímos a nossa tabela, né? O nosso assunto tabelas. Hoje nós vamos ver gráficos, ok? Então, página 132, gráficos. O cinema foi criado em 1895 na França pelos irmãos Lumière. Desde então foram produzidos muitos filmes no Brasil e no mundo. O gráfico de barras a seguir apresenta a quantidade de filmes nacionais lançados de 2011 a 2016. Então, gráfico de barras, né, é porque são feitos as barrinhas, né, no meu gráfico. Aqui é o meu gráfico. E são feitos barrinhas para indicar as quantidades. Eita, que essa aqui tá grossa. Certo? Então, cada quantidade é um... Eles colocam uma barra, ok? Nessa coluna aqui, eles colocaram as quantidades de filmes, certo? E nessa daqui, de baixo, eles colocaram o ano. Então, aqui eles têm que colocar as informações do que eles estão pesquisando, certo? Aqui e aqui. As barrinhas são as quantidades, ok? Nesse meu gráfico também tem o título, tá aí, ó, quantidade de filmes nacionais lançados em 2011 a 2016 e também tem a fonte, certo? Então, você vai observar aí esse gráfico para poder responder aí essas três questõezinhas. Primeira, no período apresentado, em que ano ocorreu a maior quantidade de lançamentos de filmes? Então, com 142 filmes, foi o ano de 2016. 2. Quantos filmes foram lançados em 2013? 2013, 129. 3. Em quais anos ocorreram mais de 130 lançamentos? Mais de 130. 2015 e 2016. Então, primeira 2016, segunda 129 e terceira 2015 e 2016. Prestigiar o cinema nacional é uma maneira de valorizar a cultura brasileira, que é bastante rica e diversificada. Então, olha aí, quantos filmes brasileiros nós temos, né? Então, vamos assistir. Por meio dos gráficos, as informações são apresentadas de maneira mais objetiva e de fácil visualização. Então, diferente aí das tabelas que eu tenho que estar contando, né? E olha, aqui no gráfico, só em olhar o desenho, você já sabe quem tem mais e quem tem menos. Não precisa nem olhar os números, né? Então, fica mais fácil de você visualizar. 133. Assim como as tabelas, os gráficos também devem ter título e fonte das informações apresentadas. Olha aí o que eu falei. Quarta, qual é o título apresentado no gráfico? Você vai lá no gráfico, ó, bem aqui em cima, tem o título. Quantidade de filmes nacionais lançados, 2011 a 2016. Então, esse é o título. 5. Qual é a fonte das informações? A fonte, ela fica aqui, ó, bem embaixo. Então, você vai copiar tudo isso aqui que tem embaixo do gráfico, certo? Então, vamos ler aí o quadrinho. As maiores bilheterias nacionais. Alguns filmes nacionais tiveram grande bilheteria e boa repercussão tanto no Brasil como no exterior. Grande bilheteria é quando tem muita gente assistindo, quando vai muita gente para o cinema, tá? Entre as maiores bilheterias está a produção Os 10 Mandamentos, o filme, lançado em janeiro de 2016 e que
apenas neste ano teve um público de 11.305.479 espectadores. Então, no ano de 2016, todas essas pessoas aí assistiram Os 10 Mandamentos, o filme. Para ter noção da dimensão dessa quantidade, podemos comparar com o filme Procurando Dory, lançado também em 2016 nos Estados Unidos da América, e que teve um público de 8.189.410 espectadores neste mesmo ano. Alguns filmes brasileiros obtiveram uma quantidade de público na ordem das unidades e das dezenas de milhões, ressaltando o crescimento cultural brasileiro em relação à produção cinematográfica. Entre os fatores desse crescimento podem citar o desenvolvimento da tecnologia 3D, por exemplo, que motiva os espectadores a ir ao cinema nos seus momentos de lazer. Então isso aí, ó, foi tirado no site do Observatório Brasileiro de Cinema e do Audiovisual. Páginas 134 e 135 é a atividade. Você vai resolver aí essa atividade, né, de gráficos, bem fácil. E a gente volta para corrigir, ok? Забуду имя любимое мое, твое имя любимое мое. Vamos lá, corrigir. Página 134. Observe no gráfico a quantidade de pratos vendidos em uma semana no restaurante de Alberto. Então tá aí o título, ó, do gráfico dele. Quantidade de pratos vendidos no restaurante de Alberto. Então ele bota aí, ó, quantidade vendida. Aqui, ó, esse lado aqui é a quantidade vendida. E aqui embaixo ele colocou os pratos. Então, você vai colocar aqui as informações de acordo com o seu gráfico, né? Lá na página 132, ele fala dos filmes. Então, ele botou aqui a quantidade de filmes e aqui ele colocou a quantidade, botou o ano. Nessa aqui do Alberto, ele colocou a quantidade vendida e colocou aqui embaixo os pratos. Então, você vai colocar as informações de acordo com o seu gráfico, ok? Qual é o título do gráfico? Então, tá aí o título, ó. Quantidade de pratos vendidos no restaurante de Alberto. É o que fica em cima, aquele nomezinho que fica em cima do gráfico. E a fonte, ele fica embaixo do gráfico, ó. Fonte, restaurante de Alberto. Então, você vai escrever, ó, o título, que ele fica aqui em cima. Sempre o título vai ficar aqui em cima e sempre a fonte vai ficar aqui embaixo, ok? B. Qual foi o prato menos vendido nessa semana? Só em você olhar, você já sabe, ó. O menos vendido foi o escondidinho, né? Com 100 pratos. C. Qual foi o prato que vendeu exatamente 128 unidades? Foi a lasanha. 145 unidades o macarrão e 120 unidades o nhoque. Esse restaurante do Alberto aí parece ser um restaurante de massas, né? Deve ser uma delícia. D. Quantos pratos de panqueca foram vendidos a menos do que os pratos de nhoque? Se eu quero dizer a menos, a minha conta é de menos. Então, eu vou fazer 120 do nhoque menos 113. Então, 120 menos 113, você coloca aí, tá? Pra vocês saberem como é que você encontrou a resposta. 120 menos 113, tá igual a quanto? 7, ok? Então, aqui é o item D. Qual dos pratos apresentados no gráfico é o seu preferido? Resposta pessoal, né? Preferido. Ixi, Maria. Eu ficaria entre a lasanha e a panqueca. Gosto dos dois. Então, teria a dúvida para escolher. Você coloca aí o seu, tá? Não é o meu, é o seu. Página 130 aí pra gente concluir. Segunda. A família de Guilherme sempre gostou de enviar e receber cartas de parentes distantes e de amigos.
principalmente em datas comemorativas, como Natal e aniversário. Eles ainda são do tempo das cartas, né? Hoje o pessoal passa tudo pelo WhatsApp, ou pelo Instagram, ou pelo Facebook, ou pelo e-mail. Nada mais de cartas pelos correios, né? O correio hoje só serve para entregar a mercadoria que foi comprada pela internet. Praticamente isso. Então você ia observar aí o gráfico, ó. O título do gráfico, quantidade de cartas enviadas anualmente pela família de Guilherme, 2012 a 2017. E a fonte, registros da família de Guilherme. Nesse gráfico aí ele colocou quantidade de cartas e o ano, tá? Então aqui, ó, ixi, apaguei meu gráfico, então vamos lá pro gráfico. Aqui ele botou quantidade de cartas e aqui ele colocou o ano, certo? São as informações aí que ele colocou. A. Quantas cartas foram enviadas em 2015? 10. B. Em quais anos essa família enviou a mesma quantidade de cartas? No ano de 2013 e 2014, né? Foram 14 cartas. D. Com o passar dos anos, a família de Guilherme aumentou ou diminuiu a quantidade de cartas enviadas? Diminuiu, né? Que já começaram a usar a tecnologia, né? Então, item B diminuiu. Em sua opinião, por que isso aconteceu? Acabei de falar, né? Com o avanço da tecnologia, é mais fácil você se comunicar por telefone, pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo e-mail, né? Do que cartas escritas à mão e enviadas pelo correio. Muito fácil, né? Só observar e responder. Então, beijinhos e até a próxima aula. Próxima aula vamos continuar com gráficos, ok? Próxima aula de matemática, sexta-feira, ok? Aulinha online, vai matar a saudade. Beijos!